pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula do nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História. O e-mail está aqui, historiacomp1@outlook.com, Facebook Isto.sa e o celular para mensagem, o 3291650267. Continuando a explicação, você está onde? Assistindo a aula do Resumão PM São Paulo. E hoje falaremos sobre Era Vargas. A Era Vargas, pessoal, vai de 30 até 45. Então a Era Vargas vai de 1930 até 1945. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tem novidades aí, né? Eu tô rabiscando, então o negócio tá melhorando. Beleza. E a Era Vargas, pessoal, como o próprio nome diz, Era Vargas por causa do governo de Getúlio Vargas. E essa Era Vargas, de 15 anos aí, é dividida em 3 partes: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Tranquilo, pessoal? Mas o que nós temos que entender aqui primeiramente dessa Era Vargas? Acontece dentro da Era Vargas uma centralização política desde o governo provisório. Tem-se uma centralização política desde o governo provisório, essa centralização cresce e chega ao seu auge no chamado Estado Novo, que nós vamos ver mais na frente, que é uma ditadura de Vargas. Tranquilo? Mas vamos lá. Nós já vimos a Revolução de 1930, Getúlio Vargas chega ao poder e começa o governo provisório. A ideia do governo provisório é o mesmo, como o próprio nome diz, um governo provisório para ter novas eleições, Constituição e tudo mais. Por quê? A Constituição de 1891, a primeira da República, ela foi o quê? Anulada. E ainda mais, o Getúlio fecha o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas. Olha aqui, está tentando centralizar o poder nas suas mãos. Tranquilo? Sem Constituição, governa por decretos-leis. Os decretos-leis, pessoal, quando eram emitidos, tinham forças de lei e tinham que ser cumpridos. Então, na ausência de uma Constituição, você teria que governar através de leis. Essas seriam os decretos-leis. Só que esses decretos-leis, muitas vezes, mostravam uma centralização do poder. Nomeia os chamados interventores. Os interventores seriam como se fossem os governadores dos estados. Muitos desses governadores ligados à classe dos tenentes. Lembrando que os tenentes apoiaram Getúlio Vargas na Revolução de 30. Tranquilo? A autonomia dos estados diminui. Ou seja, Getúlio Vargas, tentando aumentar o poder do governo federal, o governo central, ele diminui a autonomia desses estados. Por exemplo, na Primeira República, os estados poderiam pegar empréstimos. Agora, não. Há um problema nisso. Por quê? Principalmente São Paulo, com a ideia da política de valorização do café, precisava desse dinheiro. Vai ficar insatisfeito por um monte desses negocinhos já aí que nós falamos, que nós vamos ver mais na frente. Apoia o café. Getúlio Vargas, pessoal, teve apoio de cafeicultores. E para isso, Getúlio não poderia deixar de lado os cafeicultores. Então, ele dá um apoio ao café, compra sacas de café, até queima café, mas cria um Conselho Nacional do Café e depois seria o Departamento Nacional do Café. Qual que é o intuito disso aqui? É que o café agora seria controlado pelo governo federal. Lembrando, os grandes cafeicultores, naquele momento, são paulistas. Vão de interesses a quem? Aos paulistas. A Igreja Católica, ela apoia também o governo provisório, o governo de Vargas. Por quê? Naquele momento, a grande religião, a massa da população brasileira naquele momento eram católicos. Então, ter o apoio da Igreja Católica era reafirmar o apoio da população. Então, por exemplo, no caso da Igreja Católica, o Vargas dá concessões como que no ensino regular, no ensino da educação no Brasil, o que aconteceria? Poderia ser posto agora a matéria, um conteúdo de ensino religioso. E ainda mais, em 31, ele inaugura o Cristo Redentor. Tranquilo, pessoal?
O controle dos sindicatos. Isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? O nome Getúlio Vargas requer um apelido. Pai dos pobres, mas mãe dos ricos. Ou seja, ele dava num, mas tirava desse e dava para o outro. Por exemplo, quando se dava uma lei trabalhista para um cara daquele momento, era uma forma de quê? Controlar os seus ideais, controlar as suas manifestações. Por quê? Sem essas leis, eles poderiam fazer greve e, consequentemente, diminuir a produção. O que acontece nesse momento? O Vargas cria essas leis trabalhistas no intuito de quê? Diminuir essas manifestações. Mas ele controla diretamente os sindicatos. Os sindicatos é o quê? A voz do trabalhador para atender alguma reivindicação. Aí nós temos o surgimento da ideia dos pelegos. O que é o pelego? O pelego é uma manta de pano ou de couro que é posto em cima da sela para amortecer o atrito entre o cavaleiro e o cavalo e a sela e tudo mais. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia era o quê? Que o presidente do sindicato, seria um intermédio para evitar os atritos entre os trabalhadores e o Estado. Muitas vezes esses pelegos, esse pessoal que eram presidentes, que comandavam esses sindicatos, eram muito ligados a quem? Ao Estado. Então você observa o quê? Um controle do Estado sobre os trabalhadores. Tranquilo? Tudo isso gera o quê? Centralização nas mãos do governo de Vargas. Ok? Nós observamos que sem uma Constituição, os interventores, a autonomia diminui dos estados, o apoio agora ao café é principalmente do governo federal, e ainda mais, só aqui, os principais. Você vai ter o quê? A Revolução Constitucionalista de 32. Por quê? São Paulo, pessoal, é que vai liderar essa revolução, essa ideia. Mas a ideia era o quê? Uma nova Constituição. O Brasil estava sem Constituição naquele momento. Então precisava de uma Constituição. Beleza. Ok. Mas você tem que ver algo a mais que além da Constituição. É a perda de prestígio de São Paulo. Gente, na Primeira República você observa que São Paulo tinha os seus interesses todos adquiridos, todos apanhados durante a Primeira República. São Paulo tinha um prestígio muito grande. Sem essa decretação de os decretos-leis, mais os interventores, porque foi nomeado um interventor que era um tenente, e esses interventores eram de confiança de Vargas, foi nomeado um interventor para São Paulo, e ainda mais a autonomia de São Paulo diminui, e o café, que era um grande balanço ali que ajudava São Paulo, agora está na mão do governo federal. Então, você observa algo a mais. Observa que além de pedir uma Constituição, uma nova Constituição, tem o quê? A volta de quê? De uma São Paulo forte, de um prestígio maior do estado de São Paulo. Nós temos essa revolução, há conflitos entre tropas federais e tropas paulistas, só que as tropas federais ganham. Mas o que acontece? São Paulo ganha em algumas partes. Por quê? É promulgada a Constituição de 1934. E essa Constituição, pessoal, ela é promulgada na ideia de que você tem dois tipos de Constituição. Aquela Constituição que é promulgada e aquela Constituição que é outorgada. Uma Constituição promulgada é uma Constituição que ela é votada, ela é discutida dentro de uma Assembleia Constituinte. Os deputados ali que estão ali discutindo aquela Constituição, eles votam o que pode entrar, o que não pode entrar. É uma Constituição promulgada é uma Constituição que foi discutida. Uma Constituição outorgada. Uma Constituição outorgada é aquela Constituição que não houve uma discussão. Não aconteceu uma discussão. Ou seja, ela foi imposta. Foi imposta de cima para baixo. No Brasil, pessoal, vocês têm que saber que nós temos duas Constituições que são consideradas outorgadas. A primeira do Brasil, que é a do Império, a de 1824,
E a segunda que nós vamos ver aqui é a de 1937, que é do Estado Novo. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então São Paulo tem essa vitória, porque é promulgada uma nova Constituição, o interventor de São Paulo sai, põe um civil no lugar dele, e São Paulo tem algumas coisas. Por quê? Getúlio Vargas sabia que não poderia punir, não poderia julgar para baixo a autoestima de São Paulo, porque São Paulo era um grande parceiro. Tranquilo? Mas dentro dessa Constituição nós temos algumas novidades que antes não tínhamos, como o voto secreto, o voto feminino, as leis trabalhistas que foram implantadas aqui antes, agora são julgadas tudo dentro dessa Constituição, as férias anuais e a jornada de 8 horas de trabalho são as principais. Tranquilo? Aí nós temos o início de um novo tipo de governo, dentro dessa chamada Era Vargas, que é o governo constitucional, que vai de 34 até 37. Pouco tempo. Tranquilo, pessoal? Dentro desse governo constitucional, nós temos que destacar essas coisas importantes, a AIB e a ANL. Nós temos dentro do Brasil, nesse momento, 2 grandes partidos com 2 grandes ideologias naquele momento que circulavam ainda mais o mundo naquele momento. A AIB de Plínio Salgado, a Ação Integralista Brasileira, e a ANL de Luiz Carlos Prestes, a Ação Nacionalista Libertadora. Então, pessoal, o que nós temos que observar aqui? São os caráteres que cada uma tem, a forma de pensar. A AIB de Plínio Salgado é um caráter mais fascista, ideias autoritárias, um Estado forte, anticomunista. Já a ANL de Luiz Carlos Prestes, ideias socialistas, ideias imperialistas naquele momento, que tinha a ideia do imperialismo surgindo no mundo, e também a ideia de que antifascista. Tranquilo? Então, o que você observa aqui? Uma é capitalista, forte, um Estado forte, ideais fascistas, e a outra é o quê? Socialista. Né? A ideia de que uma reforma agrária, entre outras coisas, nacionalização das empresas e aquelas coisas e tudo mais. O problema era que, no mundo naquele momento, estavam surgindo essas 2 ideologias, o capitalismo e o socialismo. Quem queria atuar de um lado e do outro? O socialismo crescia muito por causa da crise de 29, lembrando que a crise de 29 ela afeta o mundo capitalista e não o socialista. Consequentemente, quando você tem a crise de 29, após 29, você tem uma expansão dos partidos comunistas pelo mundo. E, naquele momento, essa expansão socialista, os burgueses capitalistas, os pessoal que tem interesse no capitalismo, veem seus interesses ameaçados. E nesse momento começam a apoiar regimes de direita, regimes autoritários, regimes totalitários, que são o quê? Capitalistas e anticomunistas. No Brasil não foi diferente. Você tem a AIB e a ANL. Uma ideal fascista, mas capitalista, de direita, ideias capitalistas, ideia de um Estado forte, e a outra, a ANL, de caráter socialista. Então, o que você observa? Você observa que Getúlio Vargas tem que opinar por um dos 2 lados. Getúlio Vargas tinha características fascistas, mas não podemos dizer que ele era fascista. E o que ele faz? Fecha a ANL. Com esse fechamento da ANL, Luiz Carlos Prestes, com um outro monte de gente, junto com eles Alga Benaro, vocês devem ter assistido o filme Alga, promove a chamada intentona comunista. Uma intentona que o próprio nome diz, não deu certo. O negócio fracassou. E Getúlio Vargas gostou muito do negócio que aconteceu. Por quê? Nós temos que entender uma coisa que é muito interessante, pessoal, e é bom vocês saberem. Durante a era Vargas, Getúlio Dornelas Vargas não sobe no poder em nenhum dos 3 períodos, nem no provisório, nem no constitucional e nem no Estado Novo, de forma direta, ou seja, de forma eleita pelo povo e tudo mais. Ele sobe de forma indireta. Por quê? Em 30, a Revolução de 30. Então ele não foi eleito.
Em 34, beleza, tem a Constituição, mas só que essa Constituição falava o quê? Que o presidente tinha que ser eleito de forma indireta, ali pelo círculo do Congresso. Então, não foi eleito pelo povo. E agora? Com a intentona comunista, Vargas não queria largar o osso, não queria largar a política naquele momento. E o que ele fez? Ele forja um suposto plano comunista que, agora sim, esse plano daria certo, o chamado Plano Cohen, que agora você teria, os comunistas iriam pegar a administração e tudo mais, aquela ideia toda forjada já antes mesmo do comunismo, que vai comer as criancinhas, que vai pôr fogo na igreja, aquelas coisas e tudo mais. Então o povo vê esse plano, né, o forjado Plano Cohen, porque é mentira, né, por parte aí de Vargas, até mesmo de Plínio Salgado, que ajuda, Olímpio Mourão Filho, que depois futuramente será o cara da ditadura, né, que vai liderar o pessoal. Então o que você observa? Você observa que Getúlio Vargas usa desse plano, mas ainda mais da intentona comunista, para dar desculpa que os comunistas agora têm um novo plano, que esse famoso agente Cohen iria agora atacar o Brasil e implantar o comunismo. E o que acontece? Getúlio Vargas usa desses ideais e o que ele faz? Fecha o Congresso, tira a Constituição de 1934 e começa o chamado Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, que vai de 37 até 45. Então, como eu falei para vocês, ele fecha o Congresso, outorga uma nova Constituição, porque ele tira de 1934, outorga a Constituição de 1937, a chamada polaca, né? Lembrando, a Constituição outorgada é uma Constituição imposta, então Getúlio Vargas não votou essa Constituição, não foi discutida, ele impôs uma Constituição. E o que ele faz? Acaba com os partidos. E nesse momento, gente, A e B de Plínio Salgado, a Ação Integralista Brasileira, vê o quê? Poxa, agora Getúlio Vargas está no poder. Ele começou a centralizar mais ainda o poder. Estava centralizando, agora está mais ainda. Ele tem caráter fascista, características fascistas. E nós temos fascismo, a característica fascista, né? A própria saudação, pessoal, do pessoal que fazia parte da Ação Integralista Brasileira, era a saudação como fosse de Hitler, a Hitler, mas falava Anauê, os chamados camisas verdes, né? A ideia do verde amarelo, né? A ideia do Estado autoritário, do Estado forte. Plínio Salgado via que, não, agora nós estamos juntos. Nós estamos juntos com Getúlio Vargas. Só que Getúlio Vargas fecha todos os partidos. E, consequentemente, Plínio Salgado não gosta e faz um levante. O levante integralista, que foi ter uma tentativa de golpe para tirar Getúlio Vargas do poder, que não dá certo, né? Getúlio Vargas afirma no poder mais ainda, mas ele começa a fazer várias coisas. Ele tinha que agradar ambos os lados. No caso dos trabalhadores, em 1943, a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, né? Ele cria o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o quê? A ideia de que fiscalizar, controlar, censurar os meios de comunicação, não só os meios de comunicação, mas outras áreas. Tranquilo, pessoal? Cria também a CSN e a Vale do Rio Doce, porque são empresas, uma para a extração de minério e a outra para forjar o aço para a indústria brasileira, que é a indústria de base, né? Nesse momento a indústria estava crescendo. Então você observa que a CSN e a Vale também são um acordo com os Estados Unidos, porque nesse momento, pessoal, nós observamos o que? Esse contexto 37 a 45, Segunda Guerra Mundial, né? E o Brasil mantinha relações tanto com os Estados Unidos como a Alemanha, né? Ele mantinha, estava ali em cima do muro. Só que quando os navios brasileiros foram torpedeados no litoral, Getúlio Vargas tende para os Estados Unidos, mas tende através de um apoio. Por quê? Os Estados Unidos precisavam de uma base no Brasil para ficar mais fácil para ir para a Europa, para o norte da África também. E você observa o quê? Que a troca dessa base foi o quê? A troca de 20 milhões de dólares, se não me engano,
para a construção de CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e também depois a Vale, e também a fábrica de motores, ok? O Brasil na Segunda Guerra, beleza, Brasil na Segunda Guerra e tudo mais. O problema era que o Brasil estava lutando com os aliados, Estados Unidos, países liberais, democráticos. O Brasil é autoritário, e ele é autoritário lutando contra regimes autoritários, de características iguais do Brasil, parecidas do Brasil. E isso surge um problema dentro das forças. Por quê? O pessoal quer que Getúlio Vargas decide o que o Brasil é. Nesse caso, começa o declínio aí do Estado Novo, o Manifesto dos Mineiros, onde falava do quê? Cobrava do governo uma definição. Tranquilo, pessoal? Principalmente liderado aí por Magalhães Pinto e Afonso Arinos. Tranquilo, pessoal? E nesse momento começa o declínio do Estado Novo. Getúlio Vargas começa a perder poder, né? E nesse momento você observa que Getúlio Vargas começa a fazer a reabertura, abre novos partidos. Aí nós temos o caso da UDN, o PSD, o PTB, e entre outros que vão nascer nesse momento. Então, uma reabertura política. Só que surge um movimento no Brasil chamado queremismo, que é a ideia de que queremos Vargas no poder, e esse queremismo começa a ser combatido por forças do governo, contrárias às ideias de Vargas. E nesse momento, o ex-tenente João Alberto, que combatia esses movimentos queremistas, ele é o quê? Remanejado. Ele é tirado de fora por Vargas. Nesse momento, os militares, naquele momento, viam que Getúlio Vargas queria ainda continuar no poder. O que eles fazem? Depõem Getúlio Vargas. Nesse momento, está o fim da Era Vargas. Beleza, pessoal? Então vamos falar dos benefícios. O nosso CHC, o nosso curso de História completo, entrando aí no nosso canal Istisatri, se inscrevendo, que nos ajuda muito, e indo lá em playlists, né? Você tem todos esses benefícios aqui para vocês. E lembrando que o Resumão PM São Paulo, que vocês estão assistindo aqui, e vocês também têm essas 3 playlists aqui. Essas 3 playlists são importantes, mas principalmente para vocês, essa daqui de História Geral e essa daqui de História do Brasil. Porque são playlists super completas mesmo, tranquilo? Aqui embaixo nas descrições vai ter o link que vai te remeter para essa playlist de História do Brasil, onde tem um conteúdo de Era Vargas muito mais completo ainda. Tranquilo? E essa playlist Pulo do Gato também serve para vocês do Resumão PM São Paulo, porque são temas importantes que caem em diversas provas, inclusive na de vocês. Tranquilo, pessoal? Espero vocês na nossa próxima aula, que falaremos mais sobre o quê? Resumão PM São Paulo. Valeu, galera!